Olá, boa noite, professora Keila, boa noite, professor Zumar Duarte, boa noite, professora Marília. Eu estou aqui hoje para apresentar minha monografia. Ela vai tratar da inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em sede de execução alimentícia para afastamento da prisão civil. Vai analisar dois acórdãos aí do Superior Tribunal de Justiça. Eu sou orientado, como bem pode ser visto aí pela professora Keila. A minha pesquisa na metodologia, quanto ao nível, ela é exploratória, quanto à abordagem é qualitativa e quanto ao procedimento de coleta de dados, ela é bibliográfica e documental. Os capítulos se estruturam basicamente da seguinte forma. No primeiro, temos a introdução. No segundo, trata do direito obrigacional e da teoria do adimplemento substancial. O terceiro trata dos alimentos, sob vertente do direito material e processual. O quarto, analisando as decisões propriamente ditas da impossibilidade de se aplicar ou não a teoria do adimplemento substancial em sede de execução de alimentos. E, por fim, as considerações finais lá na conclusão. O objetivo geral do trabalho é analisar o fundamento jurídico adotado aí pelo STJ em ambos os julgados selecionados para pesquisa, para afastar ou não a aplicação da teoria do adimplemento substancial em sede de execução aí, de alimentos, para visando repelir a prisão civil do devedor in mora, devedor inadimplente. Os objetivos específicos são estes, os demais constam do trabalho escrito. E agora a gente adentra aí especificamente no segundo capítulo, falando do direito das obrigações. O que é o direito das obrigações? O direito das obrigações é o ramo do direito, ramo do direito civil, que regula as relações jurídicas estabelecidas entre pessoas, em relação ao direito privado, em que uma parte se obriga a satisfazer aí os interesses da outra. A gente tem uma relação, portanto, de crédito e débito. Esse é o conceito clássico de obrigação. O conceito contemporâneo complementa, incrementa o conceito clássico e nos traz, além dessa ideia de crédito e débito, essa relação linear, a ideia da boa-fé, trouxe a ideia da boa-fé objetiva, a valorização da eticidade e da socialidade, portanto, da função social. Então, a gente tem, além da prestação nuclear, da obrigação, os deveres anexos originados da boa-fé, os ônus que incumbem as partes, as sujeições, enfim. O adimplemento é justamente o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor em relação ao credor. É a satisfação, portanto, dos interesses do credor, sob um aspecto contemporâneo. O inadimplemento, portanto, seria o efeito contrário. O inadimplemento é um não cumprimento, é um defeito no pagamento da obrigação. O inadimplemento pode ser culposo ou não culposo, absoluto ou relativo, e ainda se fala aí na violação positiva do contrato, pela violação da boa-fé, dos deveres anexos. A modalidade que nos importa aqui, sobretudo, é o inadimplemento relativo. Por que relativo? A mora, aquele inadimplemento que não atinge todo o negócio, mas apenas parte da obrigação. O inadimplemento, qualquer que seja a modalidade, incluindo o relativo, pelo artigo 475 lá do Código Civil, pode ensejar a resolução do contrato. Então, o credor, lesado pelo inadimplemento, pode resolver o contrato e, se for o caso, quando houver culpa nesse lícito contratual, pedir a indenização aí pelas perdas e danos. Então, a gente entra com a valorização de toda essa principiologia. A própria boa-fé e a função social nos limitam na interpretação desse artigo, que ele é um pouco seco, um pouco frio na sua redação. E aí a boa-fé e a função social, justamente, sobretudo a boa-fé na sua função limitativa, traz o controle, a própria ideia de limite para o exercício desse direito resolutório do credor. E aí é nesse contexto que surge a teoria do adimplemento substancial. Ela essa teoria ela corresponde a uma limitação, como traz a doutrina, a professora Eduardo Luiz Bussata, ao direito formativo do credor que não inadimpliu a resolução. É um limite que se oferece, que adentra no contexto da relação jurídica estabelecida entre as partes, quando o incumprimento, quando o inadimplemento lá pelo devedor é de mínima, ínfima gravidade. Não chega a afetar a base do negócio, não chega a afetar a função do contrato, pela qual eles contrataram. Existem vários critérios a serem observados na teoria, para se aplicar. Um deles é o critério quantitativo, como a gente pode ver aí no slide, e o outro é o critério qualitativo. O critério quantitativo está ligado ao quantum de inadimplemento, ao quantum de adimplemento, se for o caso. Enquanto o critério qualitativo, a gente observa aí a presença da boa-fé, o ânimo de adimplir do devedor e a natureza da prestação, se for um crédito disponível, indisponível e etc. É bem aplicado em contratos de compra e venda e de financiamento. Alimentos. Agora a gente entra no terceiro capítulo. Os alimentos sempre foram conceituados como meio adequado para alcançar os recursos necessários à subsistência de quem não pode prover por si só
a sua manutenção pessoal, né, em razão da ausência de trabalho, ausência de patrimônio, em razão da idade, doença, enfim. Alimentos, né, a obrigação alimentar também assume, por óbvio, a natureza de obrigação de direito. Portanto, ela assume na classificação natureza jurídica direito pessoal patrimonial. Só que ela é dotada de características mais específicas justamente pelo direito que ela visa resguardar. Então, a obrigação alimentar, por exemplo, ela é indisponível, ela é irrenunciável, ela é imprescritível, né? Focando aqui o fato de que ela é indisponível, não posso dispor. Enquanto de uma dívida contratual eu posso perdoar, uma dívida de alimentos não. O foco do meu trabalho, nesse caso aqui, é tratar dos alimentos legais ou legítimos, que são aqueles derivados da lei, né? Que é aqueles aplicados lá no direito de família, em relações entre pais e filhos, em relações de filiação direta. Para se fixar a obrigação alimentar, a gente tem a ação de alimentos, né? Tramita pelo rito específico da Lei 5478 de 1968, se aplicando aí subsidiariamente, né, o procedimento comum previsto lá no Código de Processo Civil, a Lei 1305 de 2015. Ou, quando for acumulado com outras demandas, né, aí se aplica só e tão somente o Código de Processo Civil, né, como maiormente acontece na prática. Depois que é reconhecido esse direito de alimentos em um título judicial, a gente entra na execução, né, mais propriamente dizendo aqui, execução de título judicial ou cumprimento de sentença, né? E esse cumprimento de sentença, quando trata-se de uma sentença que reconhece a obrigação de prestar alimentos, né, pela própria linha do Código de Processo Civil, a gente vai ter três meios, né, três meios executórios, como traz o professor Araquém de Assis. Um meio é o rito da penhora ou da expropriação patrimonial. O segundo é o rito do desconto direto em folha de pagamento. Né, o juiz oficia para que se efetue desconto direto na fonte de renda do devedor. E, por fim, a prisão civil, que é o foco do nosso trabalho, que é onde entra aí a ordem constitucional. Né? A prisão civil é autorizada pela própria Constituição, né? E entra aquele embate do aprisionamento por dívidas. O próprio STF já decidiu que, né, a prisão de depositário não cabe, então só cabe a prisão de devedor de alimentos, com aqueles requisitos da Constituição. Agora, vou tratar, né, a gente vai entrar no quarto capítulo, que vai tratar especificamente da impossibilidade de aplicação da teoria do implemento substancial em sede aí de execução de alimentos. Primeira coisa que a gente tem que estabelecer é que quando uma decisão, né, uma decisão interlocutória, num processo de execução, né, de alimentos, que é o caso, decreta a prisão civil ou qualquer decisão, ela comporta o meio recursal que ela comporta, impugnável, portanto, por agravo de instrumento. Isso está lá no artigo 1015, parágrafo único do CPC. Em que pese o professor Fred Dier Jr., né, o próprio professor Fred Dier explana isso, que aquelas decisões agraváveis previstas no rol do artigo 1015, né, no inciso 1, no inciso 1º, 2º, enfim, elas se aplicam ao processo de conhecimento, né, e se limitam àquelas decisões que ali estão previstas, né, trata de tutela provisória, enfim. Já no parágrafo único é para qualquer tipo de decisão, né, e se aplica tanto à execução ao procedimento de execução, quanto ao inventário, quanto ao procedimento de liquidação, enfim. Né? Então, ali naquele contexto, ali, qualquer decisão interlocutória vai ser agravável. Inclui aqui a execução de alimentos. Então, a decisão que decreta a prisão é impugnável por agravo de instrumento. E, por ser prisão, por retirar, né, violar o direito de liberdade de alguém, também é possível aí a impetração do habeas corpus, que é justamente o que aconteceu no caso que a gente vai analisar primeiramente. Né? Enquanto o agravo de instrumento, a gente tem que destacar, é um recurso que é interposto perante o Tribunal de Justiça, perante o órgão superior ao juiz que proferiu a decisão, juiz de primeiro grau, no caso. O habeas corpus é impetrado perante o tribunal, né, se for o caso, e não é um recurso, é uma ação constitucional. E agora a gente entra especificamente na análise dos julgados. O primeiro julgado, né, que é o habeas corpus 439937 de Minas Gerais, é o caso em que o devedor ele teve a sua prisão relaxada lá em primeiro grau, pelo juiz de primeiro grau, em razão do pagamento parcial, quase integral, do débito alimentar. Né? Acontecido isso, a parte credora lá, né, insatisfeita e resignada, acabou interpondo aí o agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais, que deu provimento ao recurso e reformou a decisão do juiz de primeiro grau, determinando que o devedor voltasse à prisão, né, cumprisse o prazo estabelecido lá pelo juiz. A parte devedora, né, agora resignada com a decisão do Tribunal de Justiça, né, no julgamento do agravo, impetrou perante o STJ o habeas corpus que a gente vai analisar.
Ele alegou basicamente, né, que o devedor, que ele teria pago aí o valor devido a título de alimentos, entre outras coisas, né? O habeas corpus teve como autoridade coatora o desembargador Marcelo Rodrigues, que foi o relator deste recurso de agravo. Na fundamentação, né, onde é o foco do trabalho, fundamentação jurídica, o ministro relator, né, o ministro Luiz Felipe Salomão, em juízo prelibatório, né, em juízo preliminar, ele acabou afastando a tese, né, do pagamento parcial para afastar a prisão civil, aplicando a própria jurisprudência da Corte, né, do STJ, que assim já vem se sedimentando. Mas, no julgamento em si da ação de habeas corpus, ele decidiu por aplicar de ofício a teoria do adimplemento substancial. Sobretudo, a principal base do ministro para aplicar essa teoria ao débito alimentar foi o fato de que a boa-fé e a função social se aplicam sim ao direito de família, né? Se aplicam ao direito civil como um todo, incluindo o direito de família. Então, se aplicaria no caso da obrigação alimentar também. Outro ponto foi que ele decidiu por salvaguardar a dignidade e liberdade do devedor, né, numa ponderação de princípios entre a dignidade e liberdade do devedor, que acabou prevalecendo, e a dignidade e subsistência do credor, né, que nesse caso pereceu. Outro fundamento, né, como a gente pode ver aí, o objetivo disso tudo, segundo o próprio ministro, foi evitar, né, foi rechaçar um possível abuso de uma situação jurídica, um abuso de um direito processual, né, o abuso de uma situação jurídica processual por parte do credor, do exequente, que em razão de um pequeno inadimplemento, né, um mínimo, acaba tomando uma medida, um meio executório em tese desproporcional, abusando de direito que lhe é dado, que lhe é otorgado pelo ordenamento jurídico no ajuizamento dessa execução. Por fim, ele acabou votando pela concessão da ordem de ofício, né? E nesse desfecho, o ministro Antônio Carlos Ferreira pediu vistas, né? O revisor, acabou sendo aí o revisor no julgado. Já o ministro revisor, né, Antônio Carlos Ferreira, proferiu seu voto pela inaplicabilidade, né, fundamentou na inaplicabilidade da teoria, totalmente contrário do ministro Luiz Felipe Salomão no seu julgamento, né, quando julgou. Ele fundamenta primeiro na jurisprudência do próprio STJ, que traz que o pagamento parcial não elide a prisão civil. Cabe diferenciar aqui o pagamento substancial do pagamento parcial. O pagamento substancial, ele analisa, como a gente bem viu, critérios qualitativos. O pagamento parcial, apenas quantitativos. Até porque 1% de adimplemento, né, seria parcial, mas não substancial. A gente chega à conclusão, todo pagamento substancial é parcial, mas a recíproca não é verdadeira, porque nem todo pagamento parcial vai ser substancial. Então a gente pode concluir justamente nessa ideia, se não há possibilidade de se aplicar o pagamento parcial para afastar a prisão civil, também não se tem sentido aplicar a tese do pagamento substancial para a mesma finalidade. Então ele acabou fundamentando nessa ideia, trouxe aí a máxima da indisponibilidade do crédito alimentar. O crédito alimentar é uma obrigação indisponível, né? Ele traz até a ideia de que a gente retirar uma porcentagem ou permitir o perdão de uma porcentagem, uma obrigação alimentar pode trazer consequências nefastas. É uma coisa que depende de análise caso a caso, uma coisa bem casuísta, que o próprio habeas corpus não permite, né? Trouxe também a necessidade de a gente observar aí critérios qualitativos, né? Como a jurisprudência acaba se limitando a observar só critérios quantitativos e não quali, como aconteceu, né, no voto do relator. E assim ele acabou não admitindo ali a aplicação, até porque, segundo ele, existem meios processuais alternativos para tanto, né? É possível, no rito da execução, que o devedor justifique o inadimplemento, né? Justifique a impossibilidade de pagar a prestação alimentar. Essa impossibilidade, a gente lembra, tem que ser absoluta, né? O próprio entendimento do STJ já é nesse sentido. Ou então, né, tem outro meio, que é a revisão do crédito alimentar, autorizado pelo próprio Código Civil, pela lei de alimentos, né? A obrigação alimentar pode ser objeto de revisão. Em seu voto, portanto, o ministro revisor, Antônio Carlos Ferreira, negou a concessão da ordem com base, né, nesses fundamentos. E aí o resultado foi justamente esse, né? Como a gente pode ver na ementa, de que a teoria do adimplemento substancial não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares. Ela é inadequada, né, para resolver controvérsias aí relacionadas à obrigação de natureza alimentar. Esse foi o voto vencedor
por 3 contra 2, né? Então acabou vencendo por maioria, e assim se fixou. Já no outro recurso, o RHC, agora é recurso em habeas corpus 104.119 do Rio de Janeiro, trata-se de recurso ordinário, né? Que foi interposto em face da decisão denegatória de habeas corpus lá pelo Tribunal do Rio de Janeiro, em função do fato de que um juiz acabou negando a liberdade, né, do devedor, por ele ter pago só parcela do débito alimentar. Basicamente foi esse o caso. Na fundamentação, né, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator, acabou fundamentando na própria jurisprudência que a gente analisou anteriormente, né, na indisponibilidade do crédito alimentar, etc., e bem no fato de que existem meios processuais alternativos para tanto. Deve ser aferidos na via processual. A real capacidade financeira do devedor, ela há de ser aferida na via processual adequada, não no recurso. Enfim, né, existem meios para tanto. E aí acabou afastando lá, por unanimidade, a incidência da teoria do adimplemento substancial ali no substrato do direito de família. E o resultado, né, foi o mesmo. Se destacou ali que a teoria do adimplemento substancial não tem incidência em débito alimentar. E aí no item 2, ali, como a gente pode ver da ementa, né, já sedimentando aquilo que o próprio STJ vem entendendo, de que o pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da prisão civil. Concluindo, né, a gente pode depreender aí que o fundamento jurídico adotado pelo STJ, ao julgar pela não aplicabilidade, é acertado, né, sobretudo em razão da própria eficiência que a doutrina destaca, a professora Fernanda Tartucci, professor Araquém de Assis, professor Pablo Stouze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, destacam a ideia de que esse meio executório da prisão civil é bem eficiente, e ele realmente faz com que o devedor pague a obrigação que deve. Então, a gente começar a abrandar muito, como o próprio professor Daniel Amorim trata, a gente acaba abrindo um precedente um pouco perigoso, né? Até porque se trata de obrigação alimentar, né? E obrigação alimentar, como a gente pode ver no próprio trabalho, como a gente sabe, muito bem sabe, ela não é resguardada só pela lei, mas sobretudo pela norma supralegal, pela Constituição, em todos os seus aspectos. Então, resguardado sobretudo aí a indisponibilidade do crédito alimentar, bem como a eficiência do meio executório da prisão civil que traz da doutrina, né, a gente vê que o STJ acabou acertando, né, acabou dando à obrigação alimentar a importância que realmente ele toca. Bom, esse foi o meu trabalho. E agora eu fico à disposição da banca, professor Zumar e professora Marília, para eventuais questionamentos. Até mais.